Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui com mais um conteúdo para o canal do Sexta e Falta. Dessa vez a gente vai falar da Summer League, que é aquela competição que acontece justamente quando a NBA dá aquela pausa, né? Mas muita gente pode até achar que mas a NBA não está rolando, então não vai ter nada de importante. Não, muito pelo contrário, tem muita coisa interessante nessa competição, e é isso que eu e Raul a gente vai trazer aqui. Esse conteúdo um pouquinho mais curto, o Arthur não vai participar, por exemplo, mas a gente vai trazer, eu e Raul, as principais informações dessa competição, começando até pelo formato e até onde ela acontece. Esse ano vão ser 3 locais, Salt Lake City, em Las Vegas e Califórnia, Sacramento. em Sacramento, exatamente, na Califórnia. Em Las Vegas, todos os times participam. Em Salt Lake e Sacramento, Califórnia, como o Raul falou, alguns times participam. Mas o grande detalhe, e sobre o formato da competição, o principal, que é o campeonato em Las Vegas, quando participam realmente todos os times, se enfrentam ali num chaveamento, não são todos contra todos, né? São dentro de uma chave, e aí os 4 melhores, Final Four, como falam lá, se enfrentam em semifinal, tudo jogo único, para se enfrentar numa final, também jogo único, diferente da NBA, que são 7 jogos, mas é porque justamente esse campeonato ele serve para uma análise mais completa até dos próprios times com relação a alguns jogadores que eles podem utilizar ou não na temporada. Não é mais ou menos isso, Raul? É como se fosse uma espécie de experiência aí para a garotada mais nova. É isso, é isso. A NBA, os times, eles dão esse eventozinho para o calouro se aclimatizar um pouco com os corpos mais fortes da NBA. Os segundanistas terem ali algum espaço para arremessar um pouco mais de bola, principalmente aqueles que não tiveram grandes chances na temporada. E aqueles jogadores, né? Que jogaram de league, jogaram na Europa, que não tem muito espaço, mas que preenche esses elencos nessa temporada, nessa competição, e ganham chance, sabe? É como se fosse uma grande peneira, assim. Tirando os calouros e os segundanistas que já têm seu contrato, o resto é peneirão mesmo. Assim. Os times dão oportunidades a vários jogadores. E acho que é até importante citar uma coisa também, que me veio aqui agora, é uma oportunidade também para comissão técnica. Muitos membros da comissão técnica são avaliados porque geralmente ganham uma carga de responsabilidade maior, então é de fato realmente uma peneira ali, uma avaliação geral, tanto dos jogadores quanto do seu corpo todo ali do departamento, vamos dizer, do basquete, né? Como o Raul falou, principalmente esse pessoal mais jovem, que muitas vezes ainda não está muito acostumado com as regras da NBA, com o padrão, né, o critério que a NBA exige, e a Summer League dá aí um pouco dessa noção do que é a NBA. Então, por isso que muita coisa é testada e provada por ali. E também a grande oportunidade de você ver futuras estrelas em ação, né? Jogadores que você bota uma expectativa muito grande já atuando, para saber realmente se essa expectativa já vai ser atendida de cara ou se vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? A gente tem alguns casos aí de jogadores que são estrelas, possíveis estrelas, né, potenciais estrelas. O Wembanyama acho que é o principal, junto com o Chet Holmgren, que também não pôde jogar no ano passado, né, porque se machucou, e aí vai começar, já tá jogando, inclusive. Então é a oportunidade, por exemplo, para o Chet de saber como é que ele vai estar voltando de lesão, ao mesmo tempo dele entender como é que ele vai estar nesse processo novo da NBA para ele, enfim. Tem outros nomes, né, Raul, que podem ser avaliados, que com certeza serão avaliados nessa competição. Com certeza, né? O Scoot Henderson com certeza vai ter muitos olhares. O Brandon Miller já fez sua estreia na segunda-feira, estreia com altos e baixos.
Mas é assim, vai lembrar que a Summer League, já, o nome diz, mas é um torneio de verão, né? Então os times não se conhecem muito bem. São calouros, segundanistas, é gente que não se conhece, não jogou junto, então e o resto de peneiras. Então, assim, o que vale não é a qualidade do time, entendeu? O que vale é ver justamente esses nomes que porventura vão dominar a liga por muito tempo. E é o primeiro contato. Né? Todo mundo tá querendo ver o NBA, mas eu mesmo, pelo menos, tava vendo até jogo de campeonato francês que estavam transmitindo de graça. Eu tava assistindo. Eu tô muito curioso para ver esse cara, então sempre vale a pena. Uma coisa que é interessante lembrar também é que é tão de teste essa liga que até regras a NBA testa na Summer League. Então o desafio foi testado na Summer League antes de ser aprovado, por exemplo. E eles vão ter alguns testes de outros testes de regras. Tem o teste de regra do segundo desafio, por exemplo, que é o que eles estão propondo. Se o time acertou o primeiro desafio, você tem direito a mais um. Tal. Tá tudo isso em discussão, mas vira e mexe eles treinam isso, eles testam isso tudo na Summer League mesmo. É um grande laboratório, né, para a NBA de todas as maneiras possíveis. E a gente tem até alguns exemplos de jogadores que passaram, bons exemplos, né, de jogadores que passaram pela Summer League, que se destacaram futuramente dentro da NBA. O Duncan Robinson, por exemplo, que foi um jogador muito importante nessas finais, nas outras finais também que o Miami chegou, fez um tempo, passou pela Summer League. Jogadores, inclusive, puxando por esse caso, são jogadores que não têm necessariamente um contrato e buscam um contrato a partir desse jogo, né? Você até comentou um pouco sobre isso, né, Raul? Tem outros exemplos também, como o Caruso, Zubat, são alguns jogadores que você vê que não necessariamente são grandes estrelas, mas que têm um papel fundamental dentro da sua equipe, e é justamente isso que as franquias buscam, né? Eles reconhecem que também tem espaço para as estrelas, e eles vão avaliar as estrelas, mas também a importância de alguns jogadores que podem cumprir uma função específica, algumas funções específicas, analisando por essa competição. Então é um grande laboratório mesmo, não só para as grandes estrelas, mas também para todo o roster, né? Todo o elenco, para fortalecer um elenco, para qualificar um elenco para a temporada que a gente sabe que é bem desgastante e bem longa, né? Bom, o outro ponto também, justamente sobre isso que você está falando, é que não era tão comum os picks mais altos jogarem, né? Por exemplo, se você vai na metade da década passada, os picks mais altos não caíam. Então, é legal que eles voltaram a participar. Eles participavam antes, voltaram a participar agora. É massa, isso é legal, porque tipo, ganha atratividade, né? Você não está muito preocupado com o Anthony Black, por exemplo, que é um jogador interessante e tal. Certamente, se você torce pro time que drafta esses caras do meio ali da loteria, você quer ver. Mas, pô, o interessante para pegar o público mais geral é o Mbeyama, por exemplo, né? É esse cara que cria expectativa. Por exemplo, o Zion não participou por causa do problema de lesão, né? Sempre foi temido. Mas, por exemplo, o Zion criou a mesma expectativa dele participar tal. Então isso é muito legal deles voltarem a participar. E aí você falou, muitos caras que o Miami pegou como undrafted, quando é que o Miami olhou esses caras? Eles olham muito esses caras na Summer League. Então, esses caras que são undrafted jogam a G-League durante o ano, ou jogam na Europa, e na Summer League são convidados para jogar um pouco, para ver se eles mostram algum potencial. E isso aí é uma ótima para quem está com um elenco curto, com um salário baixo, salário cap salary, né? Baixo para contratar jogadores que vão te ajudar, né? O famoso bom e barato, né? E uma coisa que chama bastante atenção disso que você falou da questão de jogadores estrelas, né, que começaram a participar. A gente tem um caso bem emblemático que o Arthur pode não estar participando aqui, mas ele lembrou muito bem pra gente em off que o Lakers de 2017 era um time que, se você for ver hoje, talvez até o Lakers quisesse, né? Tem várias dessas peças aí que o Lakers de 2017 na Summer League era Caruso, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kuzma e Zubat. Então era um time bem redondinho, tudo bem que todo mundo ali muito jovem, né? Inexperiente. Infelizmente o Lonzo Ball está numa situação clínica bem ruim,
mas todo mundo ali teve seu valor dentro da NBA, tem ainda seu valor dentro da NBA, então realmente fica como um símbolo, né, de justamente dessa competição, reunir um time desse, hoje jogadores consolidados dentro da liga, né? São bons jogadores. Isso vira e mexe acontece. Algum time que se destaca um pouquinho. É porque esses times realmente foram jogadores que sempre estão na liga até hoje, né? E aí isso aí também não é tão comum, todos os jogadores da liga. Mas, por exemplo, o time do Oklahoma desse ano é bem forte, por exemplo, se vale citar. Tem os dois Jalen Williams lá, o Chet Holmgren e o Trey Mann é o titular. Tem aquele Osam Dieng, que foi lottery pick do ano passado, e esse é o time titular do Oklahoma. Foi lottery pick do ano passado, não tá jogando tão bem ainda, mas que é um projeto deles. Mas tá lá. São jogadores que possivelmente vão estar na NBA também na próxima temporada, todos. Então, tipo, é interessante, tem muito jovem interessante para assistir. E é aquele caso, né? Jogador da Europa tem muita chance. E felizmente, esse é o caso dos brasileiros que vão participar esse ano. Né? Principalmente do Iago Matheus, que detonou jogando na Alemanha. Já detonou jogando no Flamengo. Foi para a Europa, detonou jogando na Alemanha. Recebeu uma oferta aí do Chicago Bulls, né? Justamente, o Iago está numa fase fantástica, diria que é o principal jogador brasileiro hoje em dia. O Caboclo também joga junto com ele, inclusive, mas o Caboclo também já jogou, inclusive, Summer League, já passou dessa fase, né? Já está em outro momento da carreira. O Iago não, está tendo a primeira experiência nessa Summer League, então, muito além dessas questões de você ver jogadores e tal, tem como você prestigiar um brasileiro, porque é a coisa que a gente mais valoriza, né? Ter um brasileiro na NBA. Então, além do Iago, né, a gente tem o Gui Santos, inclusive já jogou, né? Ano passado já tinha jogado. E o Márcio, né, jogando pelo. O Gui Santos joga pelo que equivale ao Golden State, né? Não, não, Golden é pelo State Colchete Warriors. mesmo. De Eles fato, a jogam, Summer eles League é jogam com como o nome, franquia. com a franquia, realmente. Ele jogou o equivalente na D-League, é isso. Ele jogou pelo equivalente Isso, ao exatamente. D-League. Isso. Isso. E pelo Atlanta Hawks é o Márcio, que a gente até citou aqui num outro no PaivaCast, que jogou por Franca e vai jogar pelo Atlanta também. A gente torce muito por eles, que eles tenham bastante destaque e quem sabe entram justamente nessa condição que o Gui Santos entrou, né, de uma D-League para depois tentar se consolidar realmente na liga, que a gente sabe que é bem difícil, bem seleta, mas a gente torce muito por eles. E lembrando que não precisa ser nesse primeiro ano que ele entra, né? Ele pode ir bem nesse ano, ser convidado para a próxima. Aconteceu isso por um tempo com aquele pivô Faverani, também brasileiro, que depois veio Realmente, jogar no Flamengo. E ele jogou no Boston Celtics bons jogos. Ele jogou na Summer League e depois foi no Boston Celtics e jogou bons jogos lá também. Enfim, é sempre um lugar interessante de ver jogadores que eventualmente vão acabar no seu time. então, basicamente é isso. Acompanha a Summer League. Quem curte basquete acompanha de qualquer maneira. A NBA não para, por mais que os jogos em si da temporada regular, playoffs, estejam parados, mas a NBA em si não para. A gente tem esse exemplo bem claro aí. Então dê uma acompanhada, vale muito a pena. E é isso, rapaziada. Já já tem mais conteúdo aí, mas a gente quis dar esse salve aí na Summer League porque é importante. Falou!